Pessoal, vamos trabalhar? Exercícios de licitação, questões 1 e 2. Perfeito? Pressupõe, gente, que você já tenha feito a questão, tá? Resolvido. Lembra aí que tem um arquivozinho só com as questões e depois vocês vão pegando aí a ideia. E a primeira questão, gente, ela é uma questão simples demais. Porém, vou mostrar para vocês que só em 2012 como isso aqui é cobrado. Tá? Então vamos pegar aqui. O Estado do Rio Grande do Norte pretende realizar licitação na modalidade tomada de preços, do tipo técnica e preço. Tá? Então, em primeiro lugar aqui, gente, vamos sempre tomar cuidado. Lá na frente vem algumas questões falando disso, nós vamos entrar com maior detalhe. Toma cuidado sempre com a expressão modalidade. É diferente de tipo de licitação. Tipo é critério de julgamento. Modalidade é o modo com que a licitação se processa. Então nós temos o que? A modalidade tomada de preços, que nós vamos falar em exercício lá adiante. E temos o que? O tipo, o critério de julgamento, que é a técnica e preço. Tudo bem? Então o Estado do Rio Grande do Norte pretende realizar a licitação na modalidade tomada de preços do tipo técnica e preço, para a futura celebração de contrato administrativo. Nos termos da Lei 8666 de 93, o prazo mínimo, olha só, prazo mínimo, entre a publicação do edital e o recebimento das propostas será de, olha só, sai o edital. Depois do edital vem uma nova etapa, um próximo evento, vamos colocar aqui, evento. Pode ser o quê? Apresentação das propostas, algum acontecimento. E entre o edital e o evento, existe a lei determina que tem que ter o quê? Um prazo mínimo. Então, o que a questão está perguntando? Qual é esse prazo mínimo entre a publicação do edital e o recebimento das propostas? Mas eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que ver o quê? A modalidade e o tipo, que é importante aqui. Então, vamos deixar de lado a questão nesse momento. E eu fiz uma tabelinha para vocês, e essa tabelinha ela vai ficar, eu vou mudar não, só colocar ela assim mais arrumadinha, ela vai ficar como uma imagem aí para vocês na nossa pastinha de material, tá? De complemento. Então fiquem tranquilos. Então, esses prazos que eu vou falar, nós vamos encontrar na 8666, no artigo 21, parágrafo 1º. E nós temos o quê? O prazo mínimo. Olha só, gente, todos os prazos são mínimos. 45 dias quando for o quê? Concurso. Concurso é uma modalidade de licitação. Concorrência, também mínimo de 45 dias, só que quando for o quê? Envolver empreitada integral. Tá? Depois deem uma olhadinha no artigo 6º da lei. Ou for do tipo, melhor técnica ou técnica e preço. Toma cuidado, gente. No mínimo de 45 dias, no caso de concurso ou concorrência. Quando for empreitada integral ou do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 30 dias no mínimo, gente, quando for concorrência e não for o quê? O caso acima aqui, não for 45 dias. Por exemplo, quando for, vou colocar aqui, menor preço. Quando o tipo de licitação for menor preço, por exemplo, eu não vou usar 45 dias, eu vou usar 30 dias no mínimo. Tá? Então, quando não envolver empreitada integral ou não envolver melhor técnica ou técnica e preço, no caso da concorrência, o prazo não vai ser de 45 dias, vai ser de 30 dias. Tomada de preços, também no mínimo de 30 dias, quando for melhor técnica ou técnica e preço. Opa, essa informação aqui é importante. Mas vamos continuar, não vamos resolver a questão. A nossa intenção aqui não é resolver a questão não, gente. É revisar falando da questão. 15 dias no mínimo, quando for tomada de preços, quando não for o quê? O caso acima. Então, se não for melhor técnica ou técnica e preço, no caso de tomada, eu não uso 30, eu uso no mínimo 15 dias. Leilão, leilão é para venda de bens, então vamos colocar aqui, é para venda de bens, mínimo de 15 dias. 5 dias
úteis, tá? Aqui, 5 dias úteis. No caso do convite, 8 dias úteis no caso do pregão. Só que o pregão, ele sai da lei 8666 e ele vai estar o quê? Previsto na lei 10.520. Tá? Então eu tenho o quê? Prazo de 45, de 30, de 15, de 5 e de 8. Tá? Infelizmente você vai ter que decorar. E eu coloquei aqui a questãozinha do lado para te encontrar aqui. O Estado do Rio Grande do Norte, olha, acompanha aqui comigo, pretende realizar licitação na modalidade tomada de preços. Então eu estou falando o quê? Aqui. E estou falando o quê? Aqui. Do tipo técnica e preço. Tipo, técnica e preço. Ó, eu estou aqui. Para a futura celebração, nos termos da Lei 866, o prazo mínimo entre a publicação do edital e o recebimento das propostas será o quê? Qual que é o prazo mínimo? 30 dias. Então vamos para a questão. Perfeito? Aqui, gente, ficou correta o que? A letra E. Perfeito? Só que eu queria, como eu falei para vocês, essa é uma questão básica, infelizmente tem que decorar, e é uma questão que vem sendo cobrada muito. E eu, na minha proposta com vocês, não é vender 100 questões para vocês a qualquer preço. É o que? É trabalhar com as questões. Então essa aqui não vai contar na numeração. Olha só. Tanto é que eu coloquei como numeração 1.1. De acordo com a lei 8666, o prazo mínimo entre a publicação do edital e o recebimento das propostas na licitação na modalidade concorrência do tipo melhor técnica. Qual que é o prazo? Volta na tabelinha lá, você vai ver que o prazo é de 45 dias. E olha só, tudo em 2012, gente. Ó, analista e técnico. Tá? Olha só, o Estado do Ceará pretende realizar procedimento licitatório na modalidade concurso para escolha de trabalho científico. Nos termos da Lei 8666, o edital deverá ser publicado na imprensa com antecedência mínima de 45 dias. Tá, então, eu não coloquei nem na numeração 2, 3, porque isso aqui eu não vou nem computar como questão dada. Porque não tem mais o que explicar. Nós vamos ter questões no nosso módulo, gente, nos módulos, que elas serão, não a questão vai ser repetida, mas o assunto acaba sendo repetido. Por quê? Porque o assunto ele é cobrado dessa forma. Mas tem coisas que agora, por exemplo, esse tipo de questão eu já não vou abordar mais. Tá? Então, o que eu posso falar para vocês é decorar. Tá? Então, isso aqui você vai buscar na pastinha geral, certo? Então, tem lá uma pastinha de apoio, que eu vou criar de apoio geral, que vai valer para todos os módulos, tá bom? Perfeito? Vamos para a segunda questão. A Prefeitura de Fortaleza pretende contratar serviço de advocacia especializado para o patrocínio de causa judicial envolvendo tema extremamente complexo na área do direito administrativo. Nesse caso, bom, vamos deixar de lado aqui as alternativas e vamos encontrar alguma coisa importante aqui. Prefeitura de Fortaleza pretende contratar serviço de advocacia especializado, envolvendo tema expressamente complexo. Então, vou precisar de alguma coisa muito especial. Então, nós estamos aqui diante da chamada dispensa e inexigibilidade de licitação. E essa é uma matéria que eu vou falar várias vezes, então vão ter várias questões desse assunto. E a licitação, gente, em regra, eu tenho a obrigatoriedade de licitar. Tá? Então, em regra, gente, você tem a obrigação de fazer licitação. Isso aqui é uma imposição da própria Constituição Federal. Lá no artigo 37, inciso 21. A exceção, gente, é não licitar. E nós vamos ter o que é chamada dispensa e a chamada inexigibilidade. A nossa questão nesse momento envolve inexigibilidade. Por quê? Na inexigibilidade,
É inviável a licitação. Eu não tenho como fazer uma licitação. Por isso que ela não é exigida. E o artigo 25 da Lei 8666 de 93, ele traz exemplos de situações de inexigibilidade. E ela traz 3 exemplos, que eu chamo de fornecedor único, serviço de notória especialização e setor artístico. Olha só, deixa eu até apagar aqui, para não atrapalhar a nossa leitura. Olha só, os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos, né, que dispensem ou declarem a inexigibilidade. Então, sempre que não for licitar, gente, eu preciso que do princípio da motivação. Eu preciso que justifique por que você não vai fazer a licitação. E o artigo 25, ele fala, é inexigível a licitação, ou seja, eu não vou fazer, não vou exigir, tá, a hipótese de inexigibilidade, quando houver inviabilidade para a competição. E fala em especial. Aqui mostra que é uma situação exemplificativa. E olha só, 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Aqui, gente, eu tenho o que nós chamamos de fornecedor único. Se eu tenho um único fornecedor, deixa eu até pegar uma outra marca-texto aqui. Se eu tenho um único fornecedor, eu não tenho como fazer a licitação. Mas olha só o que fala. Vedada preferência de marca. Então você não pode falar que ele é fornecedor único preferindo uma marca. Aí vão me perguntar como que eu comprovo, gente, a exclusividade. A comprovação da exclusividade ser feita através do quê? De atestado fornecido por órgão do registro de comércio do local em que se realiza. Por exemplo, aqui, a junta comercial, em que se realizaria a licitação, né, ou a obra, ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou pelas entidades equivalentes. Então, se eu tiver um único fornecedor, por que eu vou fazer licitação? Porque não vou fazer licitação, porque é inviável a competição. Perfeito? Agora, nós temos 2, que aí entra a nossa pergunta. Para contratação de serviços técnicos, enumerados no artigo 13 desta lei, que é a Lei 8666, que eu já vou entrar no artigo 13, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Mas olha a pegadinha aqui, gente. Vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, serviços de publicidade e divulgação, eu tenho a obrigação de licitar. Tá? Então, não é inexigível a licitação para serviços de publicidade e licitação. E antes de entrar no artigo 13, gente, o parágrafo 1º do artigo 25 é importante. Considera-se notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado. Tá? Então, notória especialização é aquela atividade em que o profissional, a empresa, ela exerce aquilo de forma específica e ela tem o quê? Um destaque naquela atividade.
certo? Através do quê? Da sua especialidade. Agora, o que fala o artigo 13? Para fins desta lei, considera-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos: 1. A estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. Pareceres, perícias e avaliações em geral. Assessorias ou consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou tributárias. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Patrocínio. Gente, patrocínio é defesa, é patrocinar, é defender, é advogar. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Tá? Aqui sempre vai dar um probleminha. Tá bom? Então, essas aqui são as situações em que os serviços são considerados o quê? Especializados. Mas uma pegadinha que eu não lembro de ter visto uma questão, mas eu quero falar. Ressalvados os casos de inexigibilidade, os contratos para prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão preferencialmente, de preferência, não obrigatoriamente, não exclusivamente, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso. Depois vamos falar de... Esse concurso não é o concurso que nós estamos prestando, é o concurso modalidade de licitação. Então, eu vou precisar o quê? De um serviço aí, de um estudo, um projeto sobre a restauração de uma praça. Eu vou o quê? Fazer um concurso. Salvo se entrar o quê? Na hipótese de inexigibilidade. Agora, gente, o terceiro exemplo dado é para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Olha só, então aqui eu tenho o profissional do setor artístico mais essa contratação seja feita por empresário, por meio de empresário exclusivo ou diretamente, mais o quê? A consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública. Perfeito? Então voltamos aqui, gente, à questão. A Prefeitura de Fortaleza pretende contratar serviço de advocacia especializado para o patrocínio de causa judicial envolvendo tema extremamente complexo na área do direito administrativo. Neste caso, bom, nós já descobrimos que é o caso de inexigibilidade e não de dispensa e nem de necessidade de realização. Então eu posso tirar aqui a letra B, porque deverá ser realizado o respectivo procedimento licitatório, vez que o serviço em questão não está previsto na lei de licitação como hipótese. Sim, ele está previsto. Letra E. Deverá ser realizado o procedimento, pois o mesmo em hipótese de inexigibilidade é necessário o procedimento prévio. Falso também. Então, entrou o que? O caso de inexigível a licitação. Mas vamos ver a letra A. Será inexigível a licitação. Ok. Se o serviço for singular, ok. E o escritório de notória especialização. Ok. Não sendo requisito legal a inviabilidade da competição, a inviabilidade é um requisito para a inexigibilidade. Então, fechou. Letra A está errada. Vamos falar da letra D de dado. Será inexigível a licitação se houver inviabilidade da competição. Ok. E o serviço for natureza singular, não sendo requisito legal a notória especialização, não, tem que ser o quê? Notória, tem que ter notória especialização. Logo, gente, alternativa C. Será inexigível a licitação se houver inviabilidade de competição
e se o serviço for de natureza singular e o escritório for de notória especialização. Ok? Logo, gente, a alternativa correta, alternativa C, artigo 25 da Lei de Licitação. Fechamos, então, aí a primeira bateriazinha aí. Fechou? Até o próximo bloco.